Olá, testando para ver se o som tá ok, se vai dar certo a apresentação, como vai ficar. Bom, então eu sou Laís Mamed, nutricionista, e eu tô aqui para fazer a apresentação em nome da equipe técnica de nutricionistas da Seção de Apoio à Alimentação Escolar. O objetivo dessa apresentação é a gente trazer um pouco desse conhecimento, dessa informação sobre alimentação nas escolas, porque a gente tem recebido muita demanda a respeito de pedindo, né, reuniões para a gente, para saber como que faz, como as mudanças, né, muitas angústias em relação às mudanças de cardápio. Então eu vim aqui hoje fazer essa apresentação, porque a gente tem um quadro de nutricionistas hoje muito reduzido, e a demanda é muito grande, e a gente sabe, né, que é muito mais interessante a gente fazer esse encontro presencial, se a gente tem oportunidade, mas diante dessa questão, dessa dificuldade atual que a gente tem encarado aí em relação ao nosso quadro técnico e nossa disponibilidade para atender todas essas demandas, essa foi uma maneira que a gente encontrou de conseguir ajudá-los da melhor forma possível em relação à alimentação escolar. Então, essa apresentação é para toda a equipe da escola, né, educadores, auxiliares, e que precisam, né, desse conhecimento para nos ajudar nessa ponta aí, que a gente sabe que esse atendimento desses profissionais é muito importante. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês e deixar claro é que todas as nossas ações, tudo que a gente faz relacionado à alimentação no âmbito escolar, é tudo embasado de acordo com referenciais teóricos, né? E orientações e recomendações, principalmente do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nesse slide, eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais que a gente se embasa para a gente fazer nossas ações e todo o nosso atendimento nas escolas hoje, tá? E além desses referenciais e toda essa recomendação dessas organizações, a gente também tem as legislações que a gente segue hoje relacionado à elaboração dos cardápios, ao cumprimento das nossas atividades também dentro da escola. Então é muito importante a gente focar nisso, porque o que acontece? Nossos cardápios, eles precisam seguir a legislação. E a gente teve uma mudança muito importante nessas legislações, porque como dá para ver aqui nesse slide, apesar de ter ficado um pouquinho bagunçado aí, a legislação relacionada ao atendimento dos alunos dentro da escola, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele teve uma atualização em 2020, justamente no meio da pandemia. E essa atualização, ela trouxe um atendimento e mudanças bastante rígidas em relação à alimentação, pensando sempre na promoção da qualidade da alimentação e na promoção de hábitos alimentares saudáveis, né? Também de acordo com todas essas recomendações também do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, ele vem de acordo com todas essas recomendações que surgem em prol da saúde e da qualidade de vida das nossas crianças, pensando no estado atual, das recomendações e necessidades atuais das nossas crianças. Então, hoje a gente vem, por exemplo, de uma mudança de perfil epidemiológico, né, das questões de saúde pública também, que antes o problema maior era a desnutrição, né? Hoje a gente sabe que ainda existe muitas famílias e muitas comunidades ainda com essa dificuldade de acesso ao alimento, mas a gente sabe que o principal ainda hoje já mudou, né? E a gente tem uma dificuldade maior em relação ao consumo de alimentos saudáveis, ao consumo de ultraprocessados em excesso, né? A obesidade, o sobrepeso sendo essa uma grande questão. Então, a gente vem em prol de ajudar nessas questões, né? Então, mas antes de falar propriamente do cardápio em si, eu queria trazer um pouquinho sobre o atendimento na creche, lá desde o comecinho, né? Como que a gente vai atender essas crianças, então esses bebês que vêm para nós, né? Nesse momento, para a gente
como é que a gente atua desde o comecinho dentro da unidade escolar. Então, quando a gente recebe uma criança lá, um bebê, antes dos 6 meses, lá dos 4, 5 meses, a gente vai ter que atender ele só com leite, né? Então, ou a gente vai atender com leite materno ou com a fórmula infantil 1, tá? E aí a gente vai pensar, se a mãe quiser, ela tem todo o direito de fazer a amamentação dessa criança, de manter o leitamento materno, enquanto a criança também está dentro da escola, da creche. Então, ela tem o direito de ou ir até a unidade escolar, fazer, né, essa oferta do leite, de amamentar essa criança dentro da escola, ou ela pode enviar o leite materno para a unidade escolar. E para fazer esse envio, a gente tem um protocolo, a gente tem um documento que a gente segue para que ele seja encaminhado, então isso seja feito da melhor forma possível. Então, como que é feito? A mãe vai demonstrar o interesse dela de, não, eu quero manter o aleitamento materno, então a gente vai enviar esse material, esse protocolo para ela, ela vai assinar, ela vai estar ciente que todas as etapas estão descritas nesse material, então ela vai ter orientação de como ela vai ordenhar, como ela vai preparar, né, esse utensílio, tanto na extração, transporte e armazenamento. Tudo vai estar descrito ali para a gente ter uma garantia de que esse alimento chegue, esse leite chegue com qualidade para essa criança, para esse bebê na escola, que ela possa ter acesso a esse leite de uma forma segura. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, quando a mãe demonstrar esse interesse de mandar o leite materno, é preciso, então, entregar esse documento para ela assinar, tá? Então, aí é entregue para ela assinar em 2 cópias. Uma vai ficar com ela e outra vai ser encaminhada para nossa sessão através do e-mail, para a gente ter esse controle e também fazer a orientação da merendeira e para também a supervisora estar ciente, também fazer todas as orientações necessárias para que todo esse atendimento seja feito com segurança, tá bom? Então, até os 6 meses, a criança só recebe leite em todas as refeições, o leite materno ou fórmula infantil, depende do interesse da família, tá? Então, vai ser dada essa opção para a mãe. E aí, em seguida, após completar os 6 meses, a criança continua com o leite materno ou com a fórmula já é de segmento, né, a fórmula 2, e aí a gente vai começar a introdução alimentar. Como é que a gente faz a introdução alimentar? A gente inicia essa introdução alimentar na escola. Os lanches vão continuar com leite e a primeira refeição salgada, então a gente oferece. Então, no primeiro mês, a gente oferece só uma refeição salgada, tá? Então, a gente fica um mês todo oferecendo lanche nas refeições e uma das refeições a gente, então, introduz essa refeição salgada. E aí, a partir do 7º mês, então a gente introduz a segunda refeição salgada. É importante a gente saber que hoje a gente não tem mais aquela questão de fazer sopa, né, tudo junto no almoço e tal. A gente tem o almoço, atualmente, é uma refeição tradicional, né, com os 5 grupos alimentares, mas oferecidos tudo separadinho e amassado. A gente não começa, em hipótese alguma, a oferecer os alimentos batidos, peneirados, né? A gente oferece sempre na consistência de papa. O que isso significa? A gente vai colocar uma opção de cada alimento e vai amassar bem um garfo. E aí, a partir do momento que a criança vai evoluindo, a gente vai cada vez amassando menos essa comida até chegar ali a consistência que a gente diz que é comum da família, né? Então, até 1 ano, a gente está evoluindo essa consistência e 1 ano a gente espera que essa criança já esteja comendo completamente uma comida que qualquer outra pessoa comeria, claro, pensando no corte adequado e seguro, tá? Mas a gente vai fazer essa evolução da consistência gradual, tá bom? E aí, agora, para ficar mais claro sobre essa questão da oferta dos alimentos, trago aqui o cardápio do berçário para vocês entenderem. Então, café da manhã a gente tem a fórmula, né, o leite materno para os menores de 1 ano, e aí o leite integral para os maiores de 1 ano. Se for interesse da mãe, ela pode continuar enviando leite materno para qualquer fase, para qualquer idade. Mas a gente sabe que não é tão comum assim. Tá? Então, a gente vai ter dessa maneira. Aí, então, com 6 meses, ela começa essa refeição e a gente vê, no cardápio está descrito mais especificamente o arroz papa, o feijão amassadinho, né, a carne refogadinha, mais picadinha, você vai ver que está sendo desfiada.
as verduras são sempre refogadinhas, né? E aí, quando passa a partir dos 9 meses, a gente pode oferecer esse alimento um pouco numa consistência um pouco mais padrão, digamos assim, pensando, claro, que ainda bem cozida, mas a gente não precisa já estar amassando esse alimento, né? Sempre cortando, né? Picando bem, mas o amassar, muitas vezes a gente já não precisa desse tá tão amassadinho. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que, assim, aqui está falando, a partir dos 9 meses, a gente coloca a comida dessa forma. Significa que todas as crianças, quando completarem 9 meses, a gente vai mudar a forma de oferta? Não. Então, reforçando que isso é uma evolução gradual que vai acontecendo ao longo dos meses, o tempo todo que a criança está lá, e a gente vai observar a demanda da criança, o desenvolvimento da criança e como ela consegue lidar com esses alimentos. Ou a partir dos 9 meses, é como se fosse um marco, que a gente sabe que a maioria das crianças estão mais aptas para comerem o alimento já dessa forma mais inteira, né? Mas isso não significa que todas as crianças, quando fizerem 9 meses, precisam passar por essa mudança, tá? Então, essa mudança é gradual. Isso fica muito claro nesse material que a gente tem aqui. Isso é um impresso que fica na escola, que é sobre a progressão da consistência de todos os alimentos. Então, aqui, deixar claro que quando a criança faz, então até antes dos 6 meses é só leite, e a partir dos 6 meses a criança então vai ter introdução da fruta, das refeições, né? De todos os alimentos. Não tem, hoje a gente sabe que não existe mais restrição quanto ao alimento oferecido. Então pode oferecer ovo, pode oferecer o feijão, pode oferecer todos os tipos de fruta, tá? Não tem restrição. E quando a gente começa a introdução alimentar, a gente também começa a oferta de água. E aí eu queria deixar muito claro, destacar sobre esse período de transição aqui, tanto das frutas quanto das refeições. Então, deixar muito claro que esses 9 meses é um momento que a gente sabe que normalmente as crianças estão aptas para fazer essa evolução, tanto da fruta amassadinha ou raspadinha para a fruta em pedaço, quanto o almoço, né, os alimentos do almoço também já estarem em pedaços, mas isso vai ser individual para cada criança, a gente vai olhar com cuidado para ver se ela está preparada ou não. E aí você percebe que vai dos 9 meses até os 12 meses, que essa evolução então pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, depende da criança. Então a gente deixar isso muito bem claro, tá bom? E aí, então aí a gente entra no cardápio da creche, que é o mais crítico, que a gente tem algumas questões aí que eu sei que é bastante polêmica, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma legislação que a gente tem que seguir? Então, o ponto é o seguinte: tudo que foi feito de mudança nos cardápios atuais é porque a gente tem que seguir a legislação. Então, essa legislação nova, que eu falei, que é a número 6 de 2020, ela traz entre as recomendações que, no artigo 18, ela falou que é proibida a oferta de alimentos ultraprocessados, adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para crianças até 3 anos de idade. Ou seja, não podemos oferecer alimentos que contenham açúcar e ultraprocessados para essa faixa etária. O que isso significa? Não podemos dar achocolatado, por exemplo. Então, não podemos colocar açúcar. Então, não adianta falar, então vamos colocar cacau com açúcar. Não dá. Né? Então, a gente não pode. Por isso que o leite ficou leite integral puro, tá? Então, isso é uma recomendação da legislação. E eu sei que isso é muito crítico, mas o que acontece? A gente vinha de um padrão que a gente começou lá em 2016, que a gente já tinha tirado esse achocolatado, né? Esse açúcar, né? Do berçário. Então, quando a gente tirou a colação lá atrás, né, que tinha açúcar e tudo mais, esse açúcar saiu, porque as crianças do berçário, elas já usam fórmula, e a fórmula sempre foi pura, ou o leite materno, que também é puro. Então, o que a gente vinha fazendo, né? Em 2020, a gente começou o trabalho de a gente estender essa questão, antes mesmo de sair essa legislação, lá no começo do ano, a gente já começou esse trabalho, então, de estender a retirada desse açúcar e desse achocolatado para o creche 1. O que acontece? Essa legislação veio no meio da pandemia, né? No meio de todo um contexto bem complexo, e atropelou tudo e fez a gente tirar todos os alimentos, todo o açúcar, tudo de uma vez, de todas as creches, né? Todas
as idades. E isso foi muito ruim, porque a gente realmente teve um rompimento e uma mudança muito abrupta, principalmente nessa questão, nesse momento pós-pandemia, que a gente sabe que é muito diferente da realidade das crianças na casa. Mas isso eu vou falar mais para frente. Mas aí então a gente teve essas mudanças em relação ao cardápio, né? Que a gente então tem tudo in natura, né? Tudo 100% natural, sem açúcar. Então a gente tem que trabalhar esse ponto. O que, que a gente vai ter que fazer? Considerando que é bem diferente, né? A gente vai ter que trabalhar o incentivo dessas crianças, né? O incentivo desses alimentos que muitas vezes a criança não está acostumada a consumir. Frutas, verduras, legumes e mesmo esse leite, tá? Então a gente tem que pensar nesse ponto. E aí, eu queria também trazer para a gente entender por que essa dificuldade, né? Que as crianças têm enfrentado quando elas chegam na escola, né? Então a gente pensar, principalmente depois desses últimos 2 anos que vieram, as crianças estavam muito num ambiente diferente, numa rotina diferente, e aí ela veio para o ambiente escolar, né? Então ela está num ambiente novo, com pessoas novas, né? Com uma rotina totalmente nova, então tudo isso precisa ser a criança precisa se acostumar com todas essas questões para ela lidar com isso. Então, o primeiro ponto é realmente ela criar essa segurança, se sentir segura em relação ao ambiente, as pessoas que estão ali, o contexto e tudo mais. Então, isso, principalmente no começo do ano, leva um tempo para a criança se adaptar a toda essa questão, toda essa dinâmica da escola, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto também está relacionado ao próprio desenvolvimento da criança, né? As crianças vêm de uma fase que, ali na introdução alimentar, elas ainda estão interessadas, né? Elas ainda ficam quietinhas ali na cadeira para explorar, estão interessadas no alimento, elas conseguem se concentrar mais naquele alimento, naquele momento. Só que a partir ali dos 2 anos, mais ou menos, isso muda um pouco porque acontece algumas coisas, né, relacionadas ao desenvolvimento dessa criança. Tem uma diminuição natural da velocidade do crescimento e do apetite dessa criança. Então, ela naturalmente vai acabar comendo menos do que muitas vezes ela podia estar acostumada. Além disso, também tem um aumento do interesse pelo ambiente. Então, a criança, é muito difícil ela querer ficar ali parada, sei lá, 10, 20 minutos com a refeição na mesa quietinha, ela quer correr, ela quer explorar, ela quer se divertir, ela quer aproveitar esse momento de outra forma, né? E além disso, também tem a questão da neofobia alimentar. O que, que é isso? A neofobia alimentar é um momento que a criança ela tem medo do novo, ela tem medo de experimentar alimentos novos. Então, pensando que essa criança pode ter vindo de um contexto da casa que é bastante diferente do que a gente oferece na alimentação escolar hoje, isso pode ser um desafio realmente para ela aceitar esses alimentos. E como que a gente vai fazer com que essa criança aceite, então, esses alimentos? É a gente entender que o alimento, aprendizado da alimentação é um processo, é um caminho. E o que a gente mostra, na verdade, que a gente até fala que isso, na verdade, é uma escadinha, né? Então, a criança, para ela aceitar comer um alimento, é um processo que ela vai ter que subir degrau por degrau. Isso significa que ela primeiro vai ter que tolerar aquele alimento, interagir, aceitar, cheirar, tocar, até finalmente provar e comer efetivamente, ter esse alimento na rotina dela e ela aceitar naturalmente. E a gente diz que para a criança, então, aceitar de fato comer um alimento, ela demora de 8 a 10 exposições, mais ou menos. Só que sabendo, considerando toda essa questão da pandemia, né, que as famílias estiveram mais limitadas em oferecer alimentos variados, ficaram muito limitadas aos tipos de alimento, alimentos mais práticos, a gente tem percebido que essa exposição está precisando ser ainda mais intensa. Então, a gente precisa de mais exposições para essa criança comer, tá bom? Então, e como que a gente faz esse incentivo, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer aqui que não adianta a gente falar, a criança não come, esse alimento não está sendo aceito, mas como que a gente está fazendo esse incentivo desse alimento para essas crianças? Porque a gente sabe que muitas vezes esses alimentos não são oferecidos da maneira mais adequada. O que isso quer dizer? Mas a gente vê muitas vezes, e talvez por falta de percepção mesmo, por exemplo, quem está passando com a comida,
mostrar salada, falar, quem quer salada? Com um pote de salada em cima da cabeça da criança, aquele pote escuro, fechado, que a criança não sabe nem o que está ali dentro. Quem quer alface? Mas ela não consegue ver, ela não consegue pegar, ela não consegue tocar se ela precisar, se ela tiver interesse. Então a gente perde as etapas anteriores e a gente tem uma expectativa que essa criança coma. É claro que ela não vai aceitar se ela não teve a oportunidade de entrar em contato. E outra coisa, o modo como a gente oferece e incentiva é muito importante. A criança, ela é uma esponjinha, né? Então, pensar que essa criança, se tem um adulto já falando assim, que é leite, com aquela cara de pai, como que essa criança vai aceitar um negócio horroroso desse? Ela não está acostumada com aquela cara, já é muito mais difícil ela querer aceitar, ela ter a curiosidade de aceitar, porque, olha a cara do adulto, olha a cara da pessoa que está me oferecendo, provavelmente isso deve ser horrível, então ela já se fecha, né? Então, como eu falei, isso é um processo contínuo. E o modo como a gente vai fazer essa oferta, né, faz muita diferença. Muita diferença. Então, antes a gente pensar que a criança tem que comer, a gente tem que pensar em todo o estímulo que antecede isso, que é o último passo, a criança de fato aceitar esse alimento. E quando a gente fala em incentivos, existem diversas formas, né? Vocês, como educadores, eu acho que devem ter bastante criatividade para pensar em atividades e tudo mais, mas considerando que esse alimento, o comer é a última etapa, mesmo as atividades de educação alimentar são muito interessantes, são muito importantes e a gente incentiva sim, mas claro que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas atividades, porque a gente também tem que se preocupar com as questões de controle higiênico e sanitário, as questões de corte, tudo isso visando a segurança dessa alimentação dessa criança. Então, a gente incentiva, estimula sim essas atividades de educação nutricional que podem ser feitas muitas atividades para essas primeiras etapas, então a criança pegar, cheirar, né, entrar em contato antes mesmo do comer, mas que a gente tem que pensar também, independente se a criança vai comer ou não, na segurança que essa atividade pode trazer, né? Porque a gente sabe que a criança é curiosa, ela pode levar na boca mesmo sem o interesse, sem que a atividade tenha esse objetivo final. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a essas atividades que forem ser praticadas na escola, entre em contato com a gente por e-mail, por telefone, para saber se essa atividade é segura, se a gente acha que é interessante ou se tem alguma consideração em relação a ela. Mas a gente acha válido sim fazer essas atividades para quando a criança chegar com aquele alimento no prato, ela esteja mais aberta para ele, né? Então, a gente saber como a gente também está lidando e como a gente está incentivando esses alimentos é muito importante, tá? Então, basicamente, eram essas informações que eu queria trazer para vocês sobre alimentação em geral. Espero que esse vídeo contribua de alguma forma com a dinâmica, né, com o modo que a alimentação é conduzida nas escolas. E se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar ainda mais depois desse vídeo, se tiverem dúvidas, vocês podem anotar, vocês podem encaminhar para a gente por e-mail, que a gente vai ter um maior prazer de sanar todas essas dúvidas e ajudá-las da melhor forma possível, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada. E aqui estão os nossos contatos, tanto para entrar, para mandar as dúvidas, questionamentos, enfim, e também o link do site que vocês precisam, para vocês se precisarem tanto dos cardápios quanto dos impressos que a gente tem em relação à oferta do leite materno, por exemplo, enfim. A gente está aqui à disposição para ajudá-los sempre, tá bom? Tchau, tchau.